Fala galera, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor João Paulo, professor de física de vocês, e vamos para mais uma aulinha, tá? Hoje a gente só vai fazer exercícios relacionados com a última matéria que nós estudamos, tá? Então a aula de hoje é só para reforçar um pouco mais os conteúdos, o último conteúdo que a gente viu na última aula, tá? Então é mais um reforçozinho para a gente poder fixar bem essa nova matéria. No finalzinho, tá, dessa aula, vão ficar uns exercícios para vocês, que é para vocês fazerem e depois mandarem para mim, tá? Vou dar o prazo de uma semana para que vocês possam enviar esses exercícios resolvidos para mim, tá? Então, antes de começar a fazer os exercícios, vamos a relembrar a nossa última matéria. Bom, então vamos lá. A gente começou a falar sobre movimento uniformemente variado. O que acontece nesse tipo de movimento aqui agora? Eu passo a ter mudança de velocidade, tá? Então, se a velocidade muda, é porque eu tenho uma aceleração. Então, a grandeza física responsável por mudar a velocidade do corpo é a aceleração. E a fórmula se calcula desse jeito que está aí. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como é que a gente calcula a variação da velocidade? Aí é dado por essa outra equaçãozinha aqui, ó. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, galera, movimento uniformemente variado tem mudança de velocidade. Se tem mudança de velocidade é porque tem aceleração, tá? E a aceleração se calcula usando essa fórmula ali. Um exemplo de aceleração, se eu digo assim, ó, um corpo tem uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. O que significa essa aceleração? Significa que para cada 1 segundo de movimento, a velocidade muda 6 metros por segundo. Então esse é o significado da aceleração. É o quanto que a velocidade do cara muda no decorrer do tempo. Então, para ter aceleração, ou melhor, para ter mudança de velocidade, você precisa ter aceleração. Ah, e se a minha aceleração for igual a zero? Se a sua aceleração for igual a zero, a sua velocidade ela vai ser constante. Você não vai mudar de velocidade. Com isso, você vai estar no movimento uniforme, que foi aquele movimento que a gente começou, foi o nosso primeiro movimento que a gente começou a estudar, tá? Então, para ter mudança de velocidade, eu preciso ter aceleração. Bom, aí nós vimos o seguinte, esse tipo de movimento que a gente está estudando agora, ele pode ser classificado de duas formas, tá? A primeira classificação seria se o movimento fosse acelerado. No movimento acelerado, à medida que o tempo vai passando, a velocidade ela vai aumentando. Então deixa eu ampliar aqui para vocês. Aqui, ó. Repare o seguinte, no tempo igual a zero, a velocidade dele era 10 metros por segundo. 1 segundo depois, a velocidade passou para 20. 2 segundos depois, a velocidade passou para 30. Então, reparem que conforme o tempo está passando, ele está aumentando de velocidade. Então, isso caracteriza que o movimento ele é acelerado. Então, um movimento acelerado, a velocidade aumenta. Uma outra maneira da gente olhar isso é a gente teria que olhar para o sinal da aceleração e da velocidade. Se a aceleração e a velocidade tiverem os mesmos sinais, o movimento realmente vai ser acelerado. Então, por exemplo, se a aceleração for positiva, a velocidade também tem que ser positiva. Se a aceleração for negativa, a velocidade também tem que ser negativa. O contrário de acelerado seria um movimento retardado. Nesse movimento, reparem, eu vou ampliar já para vocês, que conforme o tempo foi aqui passando, a velocidade ela foi diminuindo. Vou ampliar aqui para a gente poder ver. Aqui, ó. No tempo igual a zero, ou seja, quando ele começou o movimento, quando a gente considerou o início do movimento, a velocidade era 30.
2 segundos depois a velocidade passou para 20, 4 segundos depois passou para 10, 6 segundos depois passou para 0, ele parou por conta do sinal. Então reparem que conforme o tempo foi passando, a velocidade ela foi diminuindo. Isso caracteriza que o movimento ele é retardado. Outra maneira da gente analisar é olhar para o sinal da aceleração e da velocidade. Aqui também, ó. A aceleração e a velocidade eles vão ter que ter sinais diferentes. Então, se a aceleração for positiva, a velocidade tem que ser negativa. Ou se a aceleração for negativa, a velocidade é que tem que ser positiva. Então, resumindo a história, para o movimento ser acelerado, a velocidade tem que aumentar. Para o movimento ser retardado, a velocidade tem que diminuir. Quando você está freando, você está no movimento retardado. E a gente vira e mexe vai ter que olhar para isso aqui, ó, para o sinal da velocidade e da aceleração. Se tiverem os mesmos sinais, movimento acelerado. Se tiverem sinais diferentes, o movimento vai ser retardado. E para finalizar a parte da explicação, a gente viu também, nós vimos que esse tipo de movimento ele tem duas funções horárias, que são essas duas funções aqui, ó, função horária da posição e a função horária da velocidade. E tem uma equação que a gente chama de equação de Torricelli. Então, para cada exercício, a gente vai ter que ver qual fórmula a gente vai usar. Tá? A fórmula a gente tem que saber mesmo, tem que gravar. E no exercício a gente vai conseguir ver qual fórmula a gente vai ter que usar, qual é que mais fica adequada para cada questão. Então vamos lá fazer os exercícios. Primeiro exercício aqui, ó. Um corpo inicialmente com velocidade de 20 metros por segundo possui uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine na letra A velocidade após 3 segundos. Então reparem que inicialmente ele tinha essa velocidade aqui e ele possui uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, se tem aceleração, tem mudança de velocidade. Reparem que a velocidade inicial e a aceleração que está aqui, os dois são positivos. Então significa que o movimento ele é acelerado, ele vai estar andando cada vez mais rápido. Então vamos fazer a letra A aqui com calma, deixa eu apagar isso aqui. Então na letra A, as informações que eu tenho são velocidade inicial, 20 metros por segundo, está aqui. Aceleração, 4 metros por segundo. O tempo, 3 segundos, né? Porque ele quer saber após 3 segundos qual vai ser a velocidade que ele vai ter. Com essas informações aqui, eu teria que procurar qual daquelas 3 fórmulas melhor se encaixa. Se você for olhar ali, daquelas 3 fórmulas que está ali no slide anterior, a única que se encaixa direitinho é essa daqui, ó. V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque eu tenho o valor do V0, tenho a aceleração e tenho o tempo. Falta só descobrir o V, que é o que a gente está querendo. Então eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. No lugar do V0 coloquei 10, no lugar do A coloquei 4, no lugar do T coloquei 3. Primeiro tem que fazer a multiplicação, né? 4 vezes 3 dá 12. E agora é só somar. 10 mais 12, 22 metros por segundo. Então a gente calculou que daqui a 3 segundos aquele cara vai estar com uma velocidade de 22 metros por segundo. Então a letra A já foi. Vamos para a letra B. Aí a letra B agora ele quer saber o seguinte: e qual distância ele terá percorrido após 3 segundos de movimento? Né? Quantos metros ele andou depois de 3 segundos? Então agora eu quero calcular a distância, ΔS. Teria que procurar uma equação que está relacionada com essas informações que a gente tem aí, ó. Se você for olhar o slide anterior, essa equação aqui vai se encaixar direitinho, né? Eu só vou fazer o seguinte: esse S0 que está aqui, eu vou jogar ele lá para o outro lado. Vou jogar ele para o lado do S. Que aí iria ficar S menos o S0, que significa isso aqui, ó. Quando eu jogo aquele S0 ali lá para o outro lado, eu transformo nisso aqui, ó.
E agora é só continuar. Então o ΔS que eu quero descobrir, a gente tem a velocidade inicial, ó, que está aqui, que é 10. Temos o tempo, que é 3, que ele deu. A aceleração também temos aqui, ó, que é 4. E o tempo de novo que é 3. Então substituindo, vai ficar assim, ó. S igual a 10 vezes 3. Deixa eu apagar isso aqui, para todo mundo conseguir enxergar de boa. Deixa eu marcar aqui nele. Pronto, ó. S igual a 10 vezes 3 mais 4 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Então o que a gente vai fazer aqui primeiro? Primeiro a gente vai fazer essa multiplicação aqui e resolver isso aqui também, ó. Então vai ficar 10 vezes 3, vai dar esse 30 aqui. Deixa eu apagar ali para a gente poder ver direitinho. Esse 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 4 dá 36. 36 dividido por aquele 2 ali. Pera aí. Ih, vai sair, pera aí. Então, aí voltando para cá, ó. Fazendo ali de novo. 3 ao quadrado dá 9, vezes 4, 36, dividido por 2 vai dar esses 18 que tá ali. Aí agora é só fazer. 30 mais 18, 48. 48 metros. Então essa foi a distância que ele percorreu, né? Foi o seu deslocamento naqueles 3 segundos que estão ali. Bom, uma outra questãozinha que eu coloquei para vocês. Para decolar, um avião precisa atingir uma velocidade de 360 km por hora e percorrer 2.000 metros numa pista. Partindo do repouso, a aceleração desse avião em metros por segundo ao quadrado é d. Então vamos lá. Quais são as informações que a gente tem aí na questão? Ele diz aqui que o avião ele parte do repouso. Isso significa que a velocidade inicial é 0. Quando ele chega no final da pista, ele está com uma velocidade de 360 km por hora. E para isso ele percorreu 2.000 metros. Aí a questão quer saber qual é a sua aceleração. Reparem aqui que a distância está em metros e a velocidade em quilômetros por hora. E eu vou ter que fazer uma transformação aí. Eu vou transformar esse quilômetro por hora para metros por segundo. Como é que faz isso? Divide por 3,6, que vai dar 20 metros por segundo. Agora está certinho, ó. Aqui está em metros e aqui também está em metros. Então a gente pode continuar a continha. Bom, qual fórmula a gente vai usar? Tem que ser uma fórmula que tenha essas informações aqui, ó. A única fórmula que tem essas informações é essa daqui. A equação de Torricelli. Aí agora é só substituir. O valor da velocidade final é 100, aí vai ficar 100 ao quadrado. Velocidade inicial vai ser 0. A aceleração é o que a gente quer descobrir. E o ΔS é aqueles 2.000 metros ali. Então vamos fazer as substituições. Já vou cortar aqui, ó, a velocidade inicial é 0. Por quê? Porque está aqui, ó. E 0 ao quadrado vai dar 0. Então vou riscar, não preciso nem mais colocar. Só sobrou para a gente, ó. Aqui é a velocidade final, o 2 da fórmula, e esse 2.000 é o valor do ΔS. O que a gente resolve primeiro? Faz o 100 ao quadrado, que vai dar 10.000, e o 2 vezes o 2.000 dá esses 4.000 aqui, 4.000 aqui, ó. Aí agora para finalizar, o 4.000 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 10.000 dividido por 4.000 vai dar 2,5 metros por segundo ao quadrado, que seria a resposta letra C. Então, galera, o que teve de novidade aí é que aqui a gente teve que fazer essa transformação aqui, ó, de quilômetro por hora para metros por segundo. E por que eu fiz isso? Porque aqui a distância estava medida em metros. E outra coisa, aqui, ó,
ele pede a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Então, por isso que a gente realmente teve que transformar em metros por segundo. Então, só por isso que nós precisamos fazer essa transformação em algumas questões, tá? Vamos para uma outra questão, número 3. Um automóvel que vinha com velocidade escalar de 72 km por hora é freado e para em 20 segundos. Qual o valor da aceleração do automóvel durante a freada? Então a gente está querendo descobrir qual foi a aceleração. Então vamos embora. Informações que eu consigo tirar aí da questão. Ele deu que a velocidade inicial era de 72 km por hora. Ele é freado até parar. Então se ele vai parar, a velocidade final dele vai ser 0. E o tempo é 20 segundos, que foi o tempo que ele demorou para parar. Aí a gente vai calcular a aceleração. Bom, qual fórmula dá para a gente usar de acordo com essas informações que estão ali? A gente pode usar essa fórmula aqui, ó. Antes de usar a fórmula, repare aqui o seguinte, ó. Como o tempo está em segundos e aqui está em hora, eu vou ter que transformar para metros por segundo de novo, igual eu fiz na questão anterior. Como é que a gente faz essa transformação? Tem que dividir por 3,6 ou 72, que vai dar 20 metros por segundo. E agora sim, procurando a fórmula, vai ser essa aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Aí é só substituir. No lugar do V eu vou colocar 0, no lugar do V0 eu vou colocar 20 e no lugar do tempo eu vou colocar 20 também. Separando letra para um lado, número para o outro, isso aqui, ó, passaria para lá, para o lado esquerdo negativo. E depois o 20 negativo iria voltar e dividir esse 20 aqui, ó. Ia ficar essa situação aqui. Então depois é só vocês fazerem passo a passo para poder acompanhar. Aí ficou menos 20 dividido para 20 vai dar menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então nós descobrimos a aceleração. Por que nesse caso deu negativo? Aí a gente tem que lembrar, ó, a velocidade aqui estava positiva e a aceleração deu negativo. Estão com sinais diferentes. Então significa que o movimento é retardado. Ele está freando, tá? Bom, continuando, ali a gente vai marcar a letra D. Vamos para a questão número 4 agora. É dado um movimento cujo espaço S medido na trajetória em metros, a partir de uma origem, varia em função do tempo conforme a equação a seguir. Aí ele deu essa equação aqui, ó. S igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2, em que os instantes t são medidos em segundos. Aí ele pede para calcular na letra A o espaço, a velocidade inicial e a aceleração escalar. Essa equação que ele deu ali em cima se parece muito com aquela função horária da posição, que é essa daí, ó. Comparando as duas, olha só o que a gente consegue tirar. Esse S0 ele é representado pelo 10 embaixo. Então significa que ele começou da posição 10 metros. O V0 ele é representado pelo menos 2 ali embaixo. Ó. Então significa que a velocidade inicial é menos 2 metros por segundo. A aceleração é o número que acompanha o t ao quadrado. E o número que está acompanhando o t ao quadrado na de baixo é o número 1. Quando não tem nada, é o 1. Então já sei que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Então aqui a gente não precisou fazer conta nenhuma, tá? Só comparando as duas equações, eu consegui tirar quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Pronto, montei. A letra B, ele pede para a gente escrever a função horária da velocidade escalar. Então, ó, essas informações que eu acabei de pegar aqui, eu vou levar lá para o outro slide. Tá aqui, ó. A gente quer montar a função horária da velocidade. Essa função aqui, ó, V igual a V0 mais AT. É só a gente substituir quem é o V0 e quem é o A. O T a gente vai deixar. Então a gente vai colocar as informações. Ó. Quem é o V0? É menos 2. Quem é a aceleração? É 1. Isso eu vou substituir ali. Então vai ficar assim, ó. V igual a menos 2, que é o valor do V0, mais T. Ah, porque não tem um 1 na frente? Na verdade tem um 1
aqui, ó. Só que a gente não precisa colocar, ele já fica subentendido que ele está ali. Então, montamos. Essa é a letra B. A função horária da velocidade. E a letra C, ele pede para a gente analisar se ocorre a inversão no sentido do movimento. E se ocorre, ele pede para calcular o tempo. O que acontece? Pelo que a gente está vendo nessa questão, o móvel, ele tem uma velocidade e à medida que o tempo está passando, ele está diminuindo de velocidade. Por quê? Olha aqui, ó, velocidade negativa e aceleração está positiva. Então significa que ele está freando. Até mesmo porque você imagina o seguinte, ó, você está indo para um lugar. Se você quer voltar, mas você só pode andar em linha reta, tá? Não pode fazer curva, não. Se você está indo para um lugar e quer voltar, o que você tem que fazer? Você tem que começar a frear até você parar. Aí depois que você para, você consegue voltar. Então é isso que acontece. Para a gente responder a letra C, o móvel muda de sentido no instante em que sua velocidade é igual a zero. Então, ó, nessa equaçãozinha que a gente montou aqui, no lugar do V, eu vou colocar zero. Vou calcular o tempo. Então, deixa eu só limpar isso aqui. Vai ficar assim, ó. V igual a menos 2 mais T. No lugar do V, eu vou colocar o zero. Ficou assim. Esse 2 está negativo, vou mudar ele de lado do sinal de igual, vou trazer ele para cá, aí ele vai positivo, então vai ficar t igual a 2 segundos. Reparem que o tempo deu positivo, como ele tem que ser, não existe tempo negativo. Então, como o tempo deu positivo, realmente deu positivo, ele muda então o sentido do movimento dele. Ele está indo num certo sentido e depois ele volta pelo mesmo caminho, ele vai e volta. Tá? Então, quando a gente quiser confirmar isso, basta você fazer isso. Isso aqui, ó. Você vai montar a função horária da velocidade, que é essa função ali, e no lugar do v você vai colocar zero e vai resolver igual eu fiz aqui. Se desse um tempo negativo, que não existe isso, né? O tempo negativo significa então que ele não muda de sentido. Beleza? Como deu um tempo positivo aí, então realmente ocorre a inversão no sentido do movimento e demora 2 segundos para isso acontecer. Pronto, resolvemos essa questão aí também. Uma próxima questãozinha que eu coloquei para vocês. Um anúncio de certo tipo de automóvel proclama que o veículo, partindo do repouso, atinge a velocidade de 180 km por hora em 8 segundos. Qual a aceleração média desse automóvel? Então, ó, ele parte do repouso. Então significa que ele estava parado, né? Tá aqui, ó, ele parte do repouso, estava parado, velocidade inicial é zero. Ele chega depois de 8 segundos numa velocidade de 180 km por hora. A questão que é calcular a aceleração. Aí repara aqui de novo, ó, o tempo está em segundos e a velocidade quilômetros por hora. Não pode, vou ter que transformar essa velocidade quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Divido por 3,6. 180 dividido por 3,6 vai dar 50 metros por segundo. Então agora dá para a gente calcular a aceleração. A fórmula da aceleração é essa daí, ó. É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como é que se calcula a variação da velocidade? Se calcula assim, ó. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Aí agora é só substituir. A velocidade final é 50, a inicial é 0. Aí vai ficar 50 menos 0, vai dar 50. 50 dividido para 8 vai dar 6,25 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Chegamos aqui na resposta. Então a aceleração desse cara é de 6,25 metros por segundo ao quadrado. Sexta questão. Em 5 segundos, a velocidade escalar de um móvel em movimento uniformemente variado variou de 10 metros por segundo para 25 metros por segundo. Determine na letra A velocidade escalar média do móvel nesse intervalo de tempo. Então, na letra A, ele quer calcular qual seria a só velocidade média dele para esse intervalo aqui, ó.
de 10 para essa mudança de velocidade aqui. Tá vendo? A velocidade mudou de 10 para 25. Qual seria a média disso daí? É isso que ele quer calcular na letra A. Então vamos para as informações. Ó. Velocidade inicial, 10 metros por segundo. Velocidade final, 25 metros por segundo. Eu quero calcular a velocidade média. Aí tem uma fórmula específica, que é essa daqui. Ó. A gente não chegou a ver lá nos conteúdos, né? Mas eu vou mostrar agora para vocês. Para calcular a velocidade média, basta você pegar a velocidade inicial, somar com a velocidade final e dividir por 2. Então vai ficar assim, ó. Velocidade inicial é 10, velocidade final é 25. Então só fazer essa continha aí. 10 mais 25 vai dar 35. 35 dividido por 2 vai dar 7,5 metros por segundo. Então é como se ele tivesse andado... enquanto ele mudou de velocidade assim, ó, de 20 para 25, é a mesma coisa se ele mantesse sempre essa velocidade aqui, ó, de 17,5 metros por segundo. Tá vendo aqui, ó, houve mudança de velocidade, mas essa mudança aqui equivale se ele mantesse essa velocidade ali, ó, de 17,5 metros por segundo. Na letra B ele pede para a gente calcular a distância percorrida pelo móvel. Quero descobrir o ΔS. Como eu tenho a velocidade média, eu posso calcular a distância, e eu tenho o tempo também, ó, que é de 5 segundos, eu posso calcular aquele ΔS com essa equação aqui. Ó. Aí é só substituir. Velocidade média a gente tem, é 17,5. O tempo aqui, ó, é 5. E é só fazer agora essa continha aí, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Esse 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 17,5 vai dar 87,5 metros. Pronto. Calculamos a distância que ele percorreu usando aquela velocidade média ali. Ó. Tranquilo, né? Reparem que nessa questão, já que eu tinha a velocidade média, eu nem precisei calcular a aceleração. Então vamos para a próxima questãozinha. Número 7. Um móvel parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e atinge a velocidade de 20 metros. Determine a variação do espaço do móvel enquanto a sua velocidade variava. Então, ó, de novo, partiu do repouso. Velocidade inicial é 0. A aceleração, ele deu 5 metros por segundo ao quadrado. E ele chega até a velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero calcular a distância que ele percorreu, que é o ΔS. Repare agora aqui, ó, que está tudo em metros, está tudo em segundos. Então não preciso fazer transformação nenhuma. Só preciso agora procurar uma fórmula que tenha essas informações aqui, ó. Repare que não tem nada de tempo. A única fórmula que não tem nada de tempo é essa daqui, ó. É a equação de Torricelli. Aí agora é só substituir. A velocidade inicial é 0. 0 ao quadrado vai dar 0, então vou riscar. Aí eu coloquei aqui, ó. A velocidade final é 20. A aceleração é 5. Está faltando descobrir o ΔS. Aí é só fazer 20 ao quadrado é 400. Aquele 2 vezes 5 ali vai dar 10. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Fazendo essa divisão aí vai dar 40 metros. Então ele andou 40 metros para que a sua velocidade variasse de 0 até 20 com essa aceleração aqui. Pronto, resolvido a questão também. Número 8. A velocidade escalar de um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Então tem aí o trem e o trem está diminuindo de velocidade, de 12 para 6 metros por segundo. Sabendo-se que durante esse tempo o trem percorreu uma distância de 100 metros, qual o módulo da sua desaceleração? Então vamos lá. Velocidade inicial dele, 12. Velocidade final aí para essa questão foi de 6, né? Porque ele saiu de 12 para 6. Qual foi o deslocamento que ele sofreu, a distância que ele percorreu?
100 metros. A gente está querendo calcular a aceleração. Então, aí de novo, com essas informações aqui, como é que a gente vai calcular a aceleração? Qual fórmula se encaixa? De novo, como não tem nada de tempo, a gente vai usar a única fórmula que não tem nada de tempo, que é a equação de Torricelli. Aí é só substituir. Velocidade final, que é essa aqui, ó, é 6. Velocidade inicial é 12. O ΔS é 100 e está faltando calcular só a aceleração. Então vamos substituir ali, vai ficar assim, ó. Aí tem que fazer 6 ao quadrado é 36. 12 ao quadrado, 144. E esse 2 vezes esse 100 vai dar esse 200 ali. E agora, o que a gente faz? Eu vou pegar esse 200, o 200A aqui, ó, e vou jogar ele para o outro lado, assim. E aquele 36 vou jogar para o lado direito. Então, lembrando que eles vão inverter os sinais. O 200 foi para lá negativo, ele carregou junto o A, tá? E o 36 que estava positivo foi para o outro lado negativo também. Agora é só continuar. 144 menos 36 vai dar 108. Aí aquele menos 200 vai passar para o outro lado dividindo, igual está aqui, ó. Agora é só fazer essa continha. 108 dividido por menos 200 vai dar menos 0,54 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então a gente finalizou mais uma questãozinha. Então, galera, basicamente essa aula de hoje era uma aula só para a gente praticar um pouquinho mais esse novo tipo de movimento, né, que é o movimento uniformemente variado. Aqui agora vão ficar algumas questões que é para vocês tentarem fazer. Esse arquivo, além de vídeo, está em PDF também, né, que aí facilita quem quiser imprimir, que o vídeo é ruim, você tem que dar pause, então ele também vai estar em PDF. E aqui a gente tem 8 questõezinhas que são bem parecidas com essas que a gente acabou de fazer, tá? Então é para vocês tentarem fazer e me mandar até semana que vem, tá? Até semana que vem, no dia que seria a nossa, no dia correspondente que seria a nossa aula. Então vocês têm uma semana aí para fazer e durante a semana pode mandar para mim perguntas ou pedir uma ajuda para resolver a questão, que aí eu vou vendo com vocês, tá? Então, galera, espero que todos vocês estejam bem. Daqui a pouco isso tudo vai passar e a gente vai estar junto de novo, voltar a ter nossas aulas presenciais, mas enquanto isso não é possível, a gente vai levando dessa forma, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se quiser mandar alguma sugestão, pode mandar para a gente melhorar a aula, tá? Estou aberto a qualquer tipo de sugestão. Daqui a pouco, o Estado parece que vai liberar chip de celular para vocês. Pode ser que, se isso realmente acontecer, a gente consiga ter aula ao vivo, usando um aplicativo para a gente poder conversar ao vivo, vocês perguntarem na lata, né? Ao invés de ficar ver a aula para depois perguntar, tendo a aula ao vivo teria essa facilidade, tá bom? Então, galera, um abraço e até a próxima.